Bom dia com Jesus. Amém. Que o Senhor Deus honre a sua fé, a sua coragem, a sua disposição. Deixar o lar, né? Aquela cozinha quentinha, aquele chazinho quente, aquele cafezinho bem adoçadinho, né, irmão Dionísio? E enfrentar esse friozão, né? Mas em tudo nós devemos de dar graças, né? Porque viemos por uma boa coisa, uma boa causa. Viemos para a casa do Senhor. Nós vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, a escritura que nos fala do mancebo rico, para continuarmos pensando na mensagem cujo tema é abandonando tudo. Cumprimentamos também nossos irmãos pela internet. Desejamos que Deus abençoe a todos. Hoje nós teremos um dia um pouco corrido, mas Deus nos dará graça. Iremos almoçar lá em Pitanga e creio que vamos atrasar um pouquinho, né? Na estrada, mas eu creio que tudo vai dar certo. Temos um batismo a ser realizado lá naquele tanque, né? Naquela piscina de água aquecida, viu, irmão Dionísio? Água aquecida. Vamos ler as Escrituras. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Senhor Deus, nós estamos lendo isso da palavra do Senhor. Palavras que são verdadeiras. Palavras que, ainda que passe os céus e a terra, porém elas não hão de passar. E essa palavra é o nosso exemplo, é o nosso espelho. É ela que nos leva ao céu. Então pedimos ao Senhor, bom Pai, sê conosco nesta manhã. Não nos deixe sair por esta porta da mesma maneira como temos entrado. Queremos sair melhores e muito melhores, porque cada dia estamos mais perto
do nosso encontro com o Senhor. Então, se conosco, nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Pois bem, meus preciosos irmãos, ele, quando ouviu Jesus dizendo que falta-te uma coisa, e Jesus mandou ele vender tudo que possuía e dar de mão beijada, né, aos pobres, ele foi embora triste, ficou pesaroso, porque possuía muitas propriedades. E Jesus disse que aquele que não deixar tudo, né, abandonar tudo, não é digno de mim. E o nosso Elias, o Elias que Deus enviou para restaurar sua palavra, vem e diz que nós precisamos fazer isso também, abrir mão de tudo. Que Deus nos ajude. Nós paramos aqui no parágrafo 102, onde o profeta disse: aquele bando de pessoas quisesse rir dele, de Abraão, e pensar que ele tinha enlouquecido. Eles fazem isso com todo crente. Toda a semente de Abraão passa pela mesma coisa. Isso mesmo. E às vezes sua igreja até mesmo o expulsará. Seus clubes, seus lugares aos quais você pertence, suas irmandades na vizinhança, seus associados, às vezes o seu namorado ou sua namorada o rejeitarão. Mas Deus quer que você abandone tudo para segui-lo. Amém. Irmão Brana diz na mensagem, fugiu, mas depois volta, que você não precisa viver uma vida mesclada com o mundo, cheias de hábitos antigos, hábitos religiosos. Você não tem necessidade disto, porque Deus, o qual tem nos chamado, é o que nos concede graça para tudo aquilo que for necessário. O que precisamos é simplesmente estarmos interessados. Se estamos interessados, Deus nos ajudará. Então Abraão, abandonando o seu povo, o que ele ganhou em troca? O profeta faz essa pergunta para nós. O que Abraão ganhou em troca? Ele abandonou tudo, porém, recebeu muitas vezes mais. O profeta diz: Deus retribuiu a Abraão com muito juro. Ele herdou a terra da Palestina. Amém. Ele foi pai de muitas nações e ele é o nosso pai na fé. Ele recebeu isso e muito mais em troca de ter abandonado tudo. Então, irmão Brana diz assim: o que Abraão, o que ele ganhou em troca, o que veio além disso? Ele se tornou pai de muitas nações. Deus o fez pai de muitas nações. Veja o pouco que ele abandonou e o que ele se tornou. E Jesus disse: aquele que não abandonar pais, mães e assim por diante, veja o que Abraão ganhou ao abandonar tudo e segui-lo. Sim, Senhor, Pai de muitas nações. Amém.
Agora, vamos para o parágrafo 108. O que Israel abandonou ao sair do Egito? Israel abandonou o Egito. Eles abandonaram as terras antigas lá no Egito para receber o quê? A Palestina, para receberem a terra de Canaã, que era uma terra que emana leite e mel. A terra que Deus havia prometido a Abraão, agora eles chegaram à herança. Amém. Eles vêm daquele lugar horrível lá no Egito, onde capatazes, esses capatazes eram aqueles carrascos, né? Os feitores que os castigavam, batiam neles e às vezes até matavam e tudo mais. Então o profeta continua nos dizendo, e há muitas pessoas hoje, mulheres jovens aqui na rua, mulheres jovens, fumando, bebendo, como ouvimos no rádio outro dia. Esses policiais tiveram que vir prender aquele bando de mulheres jovens lá na rua. Ficaram selvagens com aquele velho espírito demoníaco. As pegaram para fazer esse novo boogie, etc. Estilo de música popular dos anos 1920. Eu me lembro que no meu tempo cantava uma música de boogie-woogie, 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 né? Me lembro disso. Então, veja, essas mulheres ficavam na rua, né? Na rua. Seja lá como eles chamam a coisa, e lá na rua enlouqueceram em suas mentes. Vem? Verdadeiramente, se uma jovem tem um pingo de decência sobre ela ou um jovem, qualquer um, essa coisa é um capataz que os leva a fazer isso. Aqueles capatazes lá no Egito que judiavam do povo de Deus, eles eram endemoniados, o diabo estava neles. E aqueles mesmo demônio pegou essas mulheres jovens, não é? Não somente lá nos dias do profeta, mas nós vemos isso no nosso tempo aqui, né? Nos nossos dias. Mulheres jovens aí nas praças, né? E coisas horríveis. Então, o irmão Branham mostra para nós que aqueles mesmos demônios, né? Fazem a mesma coisa. Porém, se ele ou ela tem um pingo de decência, não é? Olha, qualquer um, essa coisa é um capataz que os leva a fazer isso. Você abandona isso e Deus lhe dará algo para dançar. Amém. Dançar no Espírito, não é? Se alegrar em Deus. Eu repito, entrar no Espírito da Palavra, no Espírito Santo de Deus, tal como esses torcedores de futebol, né? Entram no espírito mesmo do jogo de futebol, que eles se desmaiam, gritam e pulam e fazem tanta coisa. O Deus olímpico, não é? Tem se apoderado deles. Então, irmão Branham está dizendo, você abandona isso lá na rua, esse tipo de música, essa coisa, e Deus lhe dará algo para dançar. Oh, que coisa! Ele certamente dará. Ele lhe dará, se você simplesmente abandonar isso. Mas você tem que abandonar todas essas coisas para tê-la.
Meu Deus. Lá na mensagem Perdão, o irmão Brana fala daquela mina, aquela fonte de água que ficava borbulhando o tempo todo. Então ele disse que parou para conversar e fez pergunta a ela: você fica borbulhando o tempo todo, aí eu passo aqui no verão, você está borbulhando, passo no inverno, você está borbulhando. Você faz isso porque os coelhos vêm e bebem de você? Você fica feliz, alegre? Se ela pudesse responder, diria não. É porque os veados, os servos vêm e bebem de você? Ela diria não. É porque eu passo aqui de vez em quando e bebo de você? Olha, eu fico feliz que todos vocês venham e bebam, mas não é isso. É algo por detrás de mim. Algo que vem lá do profundo, que me faz borbulhar o tempo todo. O profeta disse: assim deve ser a vida cristã. Amém. Porque somos herdeiros de uma vida eterna. Sabemos que essa passa, e cheios de tribulações e coisas mais, mas daqui a pouco essas coisas serão deixadas atrás e nós adentraremos a uma vida onde não haverá mais esses prós e esses contras. Então vale a pena, né? Então, vamos meditar um pouquinho aqui sobre Israel saindo do Egito. Ele obteve a Palestina, Abraão obteve, ou melhor, ou Israel obteve. Ele obteve a Palestina como terra. Eles deixaram a velha terra lá embaixo, lá no Egito, e obtiveram a Palestina, uma terra que mana leite e mel. Sim, Senhor. O que eles deixaram? Eles deixaram o sol quente, aonde tinham que trabalhar amassando barro, né? Meu Deus. Sendo sujigados, né? Subcapataz lá no Egito, foi o que eles deixaram. O que eles ganharam por deixar aquele sol quente lá? Eles conseguiram andar na luz da coluna de fogo. Amém. Deixando aquele sol quente lá para andar na coluna de fogo de Deus. Oh, que troca! Eu gostaria de fazer essa troca, você não gostaria? A congregação diz amém. Uma coluna de fogo, andar na luz natural do sol, onde eles estavam sob ordens de capatazes para sair e andar na luz de Deus, sob o poder do Espírito Santo, uma coluna de fogo que os estava guiando para uma terra prometida. Amém. A mesma coisa hoje. Saia da luz deste mundo, das coisas que são do mundo, para andar na luz de Deus. Ela o leva à terra prometida. Amém. Meu Deus, ajude-nos. Eles também deixaram os velhos potes de alho do Egito. Potes de alhos, potes de carne no Egito. O que eles ganharam quando abandonaram aqueles velhos potes de carne? Eles comeram a comida dos anjos. O maná desceu do céu para tomar o lugar do alho. Que coisa! Oh, irmãos, esse Deus não mudou e jamais mudará. E temos aprendido que tudo aquilo que aconteceu ali com Israel foi um exemplo para nós. Aquilo era uma sombra. Eles tinham negativo e nós estamos caminhando aqui no positivo. Amém. Eles tinham no natural e nós temos no espiritual.
Eles também deixaram os velhos potes de alho no Egito, potes de carne. E o que eles ganharam quando abandonaram aqueles velhos potes de carne? Eles comeram o maná dos anjos, ou a comida dos anjos, o maná que desceu do céu para tomar o lugar do alho. Agora, se você nunca comeu nada além de alho, deixe-me lhe dizer uma coisa. Deus tem um céu cheio de comida dos anjos para alimentá-lo. Isso mesmo. Comida dos anjos foi o que eles ganharam em vez disso, em vez do velho alho do Egito. Eles deixaram as águas lamacentas do Egito. E o que eles ganharam lá fora? Beberam da rocha que foi ferida no deserto. Meu Deus. Às vezes Deus deixa algo chegar bem distante, bem longe. Às vezes deixa a coisa chegar bem no fundo do poço. Aí Deus entra em cena. Amém. Veja bem, deixaram aquelas águas lamacentas que eles bebiam lá no Egito, eu imagino, né? Eu fico fazendo assim uma ideia, né? Já que eles eram amassadores de barro para fazer tijolos. E agora, quando tinham sede, eles comiam bastante carne. Alguém disse que davam bastante carne para eles ficar fortes para poder trabalhar. Então tinham sede, tinham que beber daquela água, né? Água choca, água morna, água misturada com barro, alguma coisa assim. Que aqueles capatazes não tinham dó deles mesmo, né? Então deixaram aquelas águas lamacentas e agora vieram beber a água da rocha. Eu imagino que tipo de água era aquela, hein? Que saía daquela rocha. Aquela rocha era Cristo. Amém. Era água viva, porque era um manancial vivo. Amém. O que eles ganharam? Beberam da rocha que foi ferida no deserto, das águas cristalinas e puras de Deus. Eles deixaram as velhas águas lamacentas do Egito, as velhas águas lamacentas denominacionais. É assim que temos que fazer hoje em dia, deixar aquele velho credo da denominação que diz: os dias de milagre já passaram. Os dias de profetas já passaram, terminou lá em João Batista. Dali para cá não existe mais profeta. Então Paulo não era um profeta? Jesus não foi um profeta? Meu Deus! Então o irmão Brando está chamando aquilo de águas lamacentas denominacionais, de onde nós estávamos bebendo e permaneciam com sede, ou permanecíamos com sede, porque aquela água não satisfaz mesmo, é claro. Porém, Deus deixou na hora certa, nos enviou essa água cristalina, a palavra de Deus, que sacia a sede daquele que está sedento por Deus. A alma que está sedenta por Deus tem encontrado essa fonte de água jorrando. A mensagem do Elias. Que coisa boa! Que coisa boa! Oh, amados, eles têm grandes pregadores, grandes teólogos aí nessas igrejas, homens que falam bonitos, as palavras bem alinhadas uma com a outra, né? E tudo mais, mas eles não têm o que nós temos aqui. Você acredita isso? E alguma coisinha que sai lá diferente, eles tiraram daqui. Nós não estamos vangloriando em nós mesmos, estamos nos vangloriando em Deus, né? Que tem sido misericordioso. Deixe aquela água lamacenta, toda misturada com dúvidas, frustrações e argumentos,
ensopados e tudo mais. Vão à noite e tomam a sopa. Cozinham um pouco de frango velho e vende por 50 centavos o prato para para pagar o pregador. Enquanto aqui, se você viesse aqui sob as leis de Deus e os santos mandamentos de Deus e andasse com Deus, você pagaria os seus dízimos e o pregador ficaria bem, se você apenas seguisse o caminho de Deus para fazê-lo. Exato? Deixar velhas águas lamacentas para beber da rocha. Amém, amém e amém. Eles deixaram para trás os médicos orgulhosos do Egito que diziam: somos os homens mais inteligentes do mundo hoje. Os médicos egípcios se vangloriavam, achando que eles eram os melhores do mundo. Porém, eles deixaram os médicos arrogantes para estarem com o grande médico. Amém, diz o profeta. Esse grande médico é Deus. Eu gostaria de ver algum médico hoje fazer como aquele grande médico fez. Essas pessoas estavam no deserto por 40 anos. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. 40 anos no deserto. Não foi pouca coisa não, hein? Comparando a vida deles com a nossa. Às vezes, uns 2 dias fora de casa já é ruim demais, né? A vontade de voltar para a nossa casa, dormir na nossa cama, tomar banho no nosso banheiro, hein? No deserto, hein? Meu Jesus. O profeta disse, eles estavam no deserto por 40 anos e saíram sem um fraco entre eles. Não havia uma pessoa fraca entre eles, 40 anos. Havia mais de 2 milhões de pessoas que saíram naquela época. Quantos bebês nascem todas as noites? Quantos doentes? E eles fizeram. Eu gostaria de ir até o doutor Moisés e olhar na sua maleta e ver que tipo de receita ele deu a eles. Vocês não gostariam de ver isso? Imagino que há muitos médicos que gostariam de dar uma olhada naquela receita. Bem, eu posso lhe dizer, eu li. Irmão Branham dizendo, eu posso lhe dizer, eu li. Você quer que eu lhe diga o que é? Eu sou o Senhor que sara todas as tuas doenças. Amém. Eu sou o autor da vida. Aleluia. Olha que coisa, o profeta cita a Bíblia aqui dizendo, eu sou o Senhor que cura todas as tuas doenças. Isso é tudo que ele tinha. Isso é tudo que ele precisava, pois eles abandonaram os médicos arrogantes para estar com o grande médico. Sim, Senhor. Eles abandonaram lá as pessoas que diziam, os dias de milagres já passaram. Não existe tal coisa como milagres, não mais. Eles abandonaram isso para fazer o quê? O que eles fizeram então? Para estarem na presença de onde milagres aconteciam dia após dia. Amém. As pessoas hoje dizem que não existe tal coisa como milagre. Há algo errado com suas mentes. Isso mesmo. Uma pessoa que me disse uma vez, olha, não encontrei aqui, onde o profeta citou que é aquele que crê em mim, está mais para frente.
as palavras do Senhor Jesus, né? Vamos à frente. As pessoas hoje que dizem que não existe tal coisa como milagres, há algo errado em suas mentes. Isso mesmo. Uma pessoa me disse uma vez, eu não ligo para o que você fez. Eu não me importo. Eu não posso... Não importa quanta prova você tem. E disse, eu simplesmente não creio. E eu disse, o profeta respondeu, certamente não. Você nunca veria isso. Você é cego demais para ver isso. Isso mesmo. E eu disse, não é para descrentes, é para crentes. Os crentes veem isso mesmo. Um sujeito me disse uma vez, me encontrou na rua e disse, você está errado em sua doutrina. Ousado, hein? Encontrou com o profeta na rua e disse para você está errado na sua doutrina. E eu disse, é a Bíblia. Ele disse, você está errado. E ele disse, então eu sou contra você. Disse, então me deixe cego. Paulo deixou um homem cego uma vez. Disse, me deixe cego. E eu disse, o profeta respondeu, eu não consigo fazer isso. Você já está cego. A congregação dá gargalhadas. Sim, você está. Como posso fazer o que o seu pai, diabo, já fez? Isso mesmo, você está cego. Um homem diz coisa dessas. Um homem diz uma coisa dessas. É tão cego que não sabe distinguir a luz do dia da escuridão. Ele não consegue discernir entre os dois. Vida ou morte. Isso é realmente ser cego, sim, Senhor. O grande médico estava com eles, e eles viram milagres acontecerem. Claro, amém. Os discípulos, o que eles abandonaram? O que eles abandonaram? Eles tinham redes de pesca, eles abandonaram suas redes de pesca para andar com ele, para andar com Jesus, e ver os seus sinais, milagres e seu poder de ser o Messias. Qualquer um que não desistisse de um dia de pesca para seguir isso, estava errado. Eles deixaram suas redes cheias de peixes. Eles começaram a puxar e tiveram a maior pesca que já tiveram. E eles abandonaram cada pedacinho disso para segui-lo. Por quê? Acreditavam em seus corações que ele era o Messias. E eles queriam segui-lo para ver se os sinais o seguiam como Messias. Eles conseguiram ver isso. Amém. Eles conseguiram ver isso. Eu abandonaria qualquer coisa do mundo, disse o profeta, não importa o que seja, para ver Jesus Cristo se manifestar, especialmente quando se manifesta em minha vida, que eu sei que passei da morte para a vida, e sei que ele é o Messias. Eu sei ao tomá-lo em sua palavra, e ele me salvou de uma vida de pecado. E eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e eu vejo os seus sinais em todos os lugares, apontando que eu sei que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abandonando tudo,
estou disposto a abandonar qualquer coisa. Amém. Eu pertencia a uma boa organização, uma boa igreja, uma das melhores que há no país, mas eles disseram: Billy, você vai enlouquecer e se tornar um santo rolador. Pertencia a uma boa igreja, melhor que havia no país, porém tiveram a capacidade de dizer para ele que ele ia enlouquecer, ia se tornar um santo rolador. Bem, ali eu disse: você pode muito bem ficar com o meu cartão de membro, agora mesmo, porque eu vou seguir o Espírito Santo. Amém. Isso mesmo, verdade. Eu vou seguir o Espírito Santo. E você tem que abandonar tudo, isso mesmo, para segui-lo. Mas aquele que abandonar tudo e segui-lo, Deus recompensa com as bênçãos abundantes de riquezas. Não há nada que se comparar a isso exatamente. Então, meus amados irmãos, Abraão recebeu retribuído. Deus o retribuiu quadruplicado ou 100 vezes mais, não é isso? Os israelitas que estavam escravizados no Egito deixaram, muitos deles, quem sabe no começo ali a coisa não era muito fácil, né? E depois de passar uns dias comendo maná, ficaram com saudade das paneladas de carne do Egito, tiveram até vontade de voltar para o Egito, né? Acho que muitos deles não voltaram só por causa do Mar Vermelho. Quem que ia abrir o mar para eles passar, né? Então, mas depois eles viram as mãos do Deus Todo-Poderoso, né? Quando chegaram lá junto ao Jordão, aqueles 12 espias que foram espiar a terra, 10 deles voltaram denigrindo a imagem da terra. Porém, 2 tiveram coragem de se prontificar e dizer ao povo: amados irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque é Deus quem fez a promessa. Não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho das cidades, não importa, o nosso Deus é maior. Amém. Porém, amados, e nós? E eu e você, o que Deus tem nos prometido? Se fosse um pedacinho de terra ali, né? Como as pessoas que ganham um pedacinho de terra do governo ficam tão felizes, né? Mudam para lá, e agora é nossa terra, né? Nossa terra. Mas, coitado, dali a pouco eles estão emaranhados ali, estão precisando de ajuda do governo, e muitos até abandonam. Vila rural e no sertãozinho tem vila abandonada ali, uma quiçaça danada. Então não é um pedacinho de terra que temos, não. Nós temos o mundo inteiro. Amém. Somos herdeiros dos céus e da terra e de todas as coisas que neles há. Então vale a pena sujegar um pouquinho a nossa vida terrestre. Abandonar um pouquinho os prazeres deste mundo, os prazeres dessa carne, não é isso? Deixar um pouquinho essas coisas de lado e levantarmos a nossa cabeça e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos parar aqui, vamos viajar. Hoje nós vamos, em vez de atalhar, nós vamos dar a volta para mais longe, né? E eu peço que vocês orem por nós. E quinta-feira nós votaremos e vamos continuar até terminarmos essa mensagem, que eu estou com vontade de trazer para vocês algumas perguntas e respostas que foram feitas ao profeta. E eu creio que nós precisamos de ouvir muitas coisas que ainda não ouvimos e refrisar muitas que nós já temos ouvido. Grande Deus, como é bom ter um Deus como nós o temos.
um Deus que usa de misericórdia para com os seus filhos, um Deus perdoador, um Deus que tem poder para suprir todas as nossas necessidades, um Deus que é amor, é a essência do amor. E muitas vezes o amor tem que corrigir. E como filhos do Senhor, às vezes o Senhor nos corrige, mas isso é bom para nós. Sermos feridos pela espada do Senhor, porque ela não nos matará, ela nos dará vida e vida abundante. Sê conosco, Pai, a nossa viagem, nossos trabalhos nesse dia, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém.